Olá pessoal, o Química em Artigos dessa semana é um artigo bem recente. Ele foi publicado essa semana mesmo na revista Inorganic Chemistry Frontiers. Não é uma revista muito conhecida, pelo menos eu não conhecia. Ela é da RSC, da Royal Society of Chemistry, e ele tem um tema muito interessante. Basicamente, os autores eles criaram o MOF, um Metal Organic Framework, que é uma estrutura que eu já falei com vocês, é um complexo, só um complexo estendido que tem como principal característica a formação de poros. Mas além disso, esse MOF que eles criaram é um MOF, bom, primeiro ele é quiral e além disso ele possui 6 hélices entrelaçadas. E isso gera uma estrutura única, na verdade é a primeira estrutura desse tipo. Então é um MOF extremamente rico do ponto de vista estrutural e, além disso, ele é altamente seletivo no que diz respeito à dissorção, à captura de uma mistura CO2 e CH4. Na verdade, ele consegue capturar o CO2 com muito mais eficiência do que o CH4, do que o metano. Então ele poderia ser utilizado para separar uma mistura metano-gás carbônico. O Graphical Abstract do artigo é muito bacana depois que você lê o artigo. Quando você vê, ele não passa muita ideia, é um monte de bolinhas aqui, mas o significado dele é o seguinte: isso daqui é o MOF, isso aqui seria o poro presente do MOF, e cada uma dessas bolinhas aqui é uma das hélices presentes na estrutura. Então nós temos aqui uma cor de abóbora, uma verde, uma azul, uma roxa, uma preta e uma amarela. Portanto, são 6 hélices entrelaçadas. A estrutura como um todo é quiral, que é extremamente interessante. E além disso, os autores pegaram essas bolinhas aqui, que seria a mistura entre o metano e o CO2. Ao passar pelo MOF, ele consegue capturar o CO2 e deixa passar o metano. Mas eu só consegui perceber isso depois que eu li o artigo. Antes, eu não havia captado a ideia, o que é uma coisa ruim. Afinal, o Graphical Abstract tem que passar a ideia para chamar a atenção na leitura do artigo. E olhando com um pouco mais de detalhes o artigo, eles criaram essa estrutura, essa aqui é a estrutura básica do MOF. Nós temos aqui um complexo de cobre com esse ligante, portanto, ele pode acabar unindo outros metais e formando então uma macroestrutura. Aqui são as fotos dos cristais, são cristais prismáticos azulados. E esse complexo, portanto, ele acaba se unindo formando o MOF, formando o Metal Organic Framework. A estrutura do MOF é essa daqui. Aqui a gente consegue observar o poro presente no MOF. E eles representaram as hélices para mostrar que eram quirais de uma forma, acho que um tanto quanto didática, porém a gente tem que prestar atenção. Esse bastão aqui é um eixo que passa exatamente no centro do MOF. Então, as 6 hélices, na verdade, são divididas em 2 grupos. Um que contém 4 hélices e outro que contém 2. Então, aqui nós teríamos o conjunto de 4 hélices entrelaçadas e aqui o conjunto de 2 hélices entrelaçadas. Essas hélices, na verdade, é a cadeia carbônica do MOF propriamente dito. Por que são separados em 2 grupos, que ele chama 4 mais 2? Porque o sentido de crescimento dessas cadeias, dessas hélices, ao longo desse eixo é distinto. Um cresce em sentido horário e o outro em sentido anti-horário. Ou como os autores chamam, um segue um sentido à esquerda e outro sentido à direita. É isso que provoca a quiralidade desse MOF. As hélices não são superpostas umas nas outras. Tem uma ligeira diferença entre elas. E isso confere um composto quiral, que é muito interessante do ponto de vista químico-estrutural. Isso aqui é a representação da hélice, porém de uma forma mais simplificada, eliminando alguns grupos, só o esqueleto, vamos dizer assim, da estrutura. E aqui a gente consegue observar que não há sobreposição efetiva entre as hélices, porque algumas crescem em sentido horário, outras em sentido anti-horário. Se nós olharmos a estrutura estendida, a gente vê que é uma estrutura muito bacana. Isso aqui seria um poro central. Temos a repetição desses poros em uma macroestrutura hexagonal e temos poros aqui menores. O que é interessante é que nesses poros principais, que não são nada pequenos, conseguem captar uma grande quantidade de gás, absorver uma grande quantidade de gás, nós temos grupos carboxilatos apontando para o centro desse poro, o que indica que esse poro, na verdade, ele tem um alto caráter polar. Bom, por que isso é importante? Porque quando eles fizeram a análise de a dissorção, por exemplo, de CO2 e de CH4, eles perceberam que
a dissorção do CO2 é muito mais efetiva do que a dissorção do CH4. Inclusive, eles podem ser utilizados como um material para separar uma mistura de gás carbônico e metano. E o motivo para isso está associado à polaridade presente no interior do poro do MOF. Por quê? O CO2, embora seja uma molécula apolar, nós temos uma concentração de cargas bem definidas na molécula. Por exemplo, nós podemos dizer que o CO2 ele possui uma carga parcial negativa bem intensa sobre cada um dos oxigênios e uma carga parcial positiva bem intensa sobre o carbono. Nesse caso, uma carga parcial dupla, tanto é que o CO2 é considerado como um quadrupolo. Então, embora a molécula seja polar, nós temos polos bem definidos na molécula. E com isso, ele acaba interagindo com esse poro polar, devido às interações com o carboxilato. O metano também apresenta uma certa polaridade, porém a diferença de polaridade entre o carbono e o hidrogênio é muito baixa. Então, ele acaba não interagindo de forma eficiente com os carboxilatos do poro. Eu achei esse artigo bem legal, ele mostra mais uma aplicação dos compostos de coordenação, indo nessa onda dos MOFs, que nós temos muitos artigos descrevendo a aplicação desse tipo de compostos. Ele é bem seletivo na separação de uma mistura gasosa, o que é algo extremamente raro. Além disso, ele tem uma estrutura muito legal, ele é um composto quiral, um composto muito rico do ponto de vista estrutural. Por isso, essa é a minha recomendação de artigos para essa semana. Eu vou deixar o link aqui na descrição e caso vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, compartilhe em suas redes sociais, dê o seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima do Universidade da Química.